A madrugada de quinta-feira estava especialmente cruel na mansão Duarte. O relógio digital na parede marcava 3h47 da manhã, quando 4 vozes em uníssono rasgaram novamente o silêncio, transformando os corredores de mármore em uma sinfonia desesperadora. Henrique Duarte permanecia imóvel no centro do quarto das bebês, suas mãos tremendo levemente enquanto observava os 4 berços dispostos em semicírculo à sua frente. Aos 42 anos, Henrique sempre acreditara que o dinheiro poderia resolver qualquer problema. Sua fortuna, construída através de décadas de investimentos imobiliários bem-sucedidos, havia lhe proporcionado tudo que um homem poderia desejar: mansões, carros de luxo, viagens ao redor do mundo. Mas ali, naquele momento, diante de suas 4 filhas recém-nascidas, toda sua riqueza parecia insignificante como grãos de areia diante do oceano. O choro das quadrigêmeas, Ana, Beatriz, Carla e Daniela, ecoava pelas paredes revestidas de papel de parede cor-de-rosa claro, onde borboletas delicadas pareciam dançar em um mundo de fantasia que contrastava brutalmente com a realidade sombria daquele lar. As cortinas de seda francesa permaneciam sempre fechadas, como se Henrique tentasse manter o mundo exterior longe daquela dor que o consumia por dentro. Henrique vestia um pijama de algodão egípcio que custara mais que o salário anual de muitas pessoas, mas que agora estava amarrotado e manchado pelas noites em claro. Seus cabelos castanhos, normalmente impecavelmente penteados, estavam desalinhados, revelando algumas mechas grisalhas que pareciam ter surgido da noite para o dia. O rosto, antes confiante e determinado dos tempos de executivo bem-sucedido, agora carregava olheiras profundas e uma expressão de desespero que nenhuma quantia de dinheiro conseguiria mascarar. "Por favor", murmurou ele para o vazio, sua voz rouca quebrando-se ligeiramente. "Por favor, me digam o que vocês querem." As bebês continuaram chorando, seus rostinhos vermelhos contorcidos em expressões de angústia que pareciam muito antigas para criaturas tão pequenas. Ana, a primogênita por apenas 4 minutos, agitava seus bracinhos minúsculos no ar, como se tentasse alcançar algo que não estava ali. Beatriz, com seus cabelos escuros já evidentes, parecia procurar por alguém com seus olhinhos ainda não totalmente focalizados. Carla, a menor das 4, chorava com uma intensidade que fazia todo o seu corpinho estremecer. E Daniela, a caçula, mantinha suas mãozinhas cerradas em punhos minúsculos, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. Henrique aproximou-se do berço de Ana e estendeu a mão hesitante em direção a ela. No momento em que seus dedos tocaram a pele macia da bebê, ela pareceu se acalmar por um breve instante, apenas para recomeçar o choro com ainda mais intensidade quando ele afastou a mão. Era como se ela soubesse, de alguma forma primitiva e instintiva, que algo fundamental estava faltando. A casa, que já havia abrigado 5 babás diferentes nas últimas 3 semanas, estava novamente silenciosa em relação à ajuda profissional. A última babá, uma mulher experiente chamada Margarete, havia deixado o emprego na noite anterior, dizendo que, em 30 anos de profissão, nunca havia encontrado bebês tão inconsoláveis. "Não é normal, Sr. Duarte", ela havia dito, balançando a cabeça com uma mistura de pena e frustração. "Essas crianças estão sofrendo de algo que vai além da minha capacidade de entender." Henrique caminhou lentamente até a janela e entreabriu levemente as cortinas. A lua cheia iluminava os jardins perfeitamente cuidados de sua propriedade, onde roseiras francesas e jasmins criavam um cenário de beleza que contrastava dolorosamente com o caos emocional do interior da casa. O gramado inglês, mantido sempre impecável por uma equipe de jardineiros, brilhava sob a luz lunar como um tapete verde e uniforme.
Fontes ornamentais sussurravam melodias suaves que não conseguiam competir com o som penetrante que vinha do quarto das bebês. O choro continuava, implacável e ritmado, como se as 4 meninas tivessem desenvolvido uma linguagem própria de sofrimento. Henrique fechou os olhos e permitiu-se lembrar por alguns segundos dolorosos da voz de Marina. Sua esposa havia falecido apenas 2 dias após o parto, vítima de complicações que nenhum dos melhores médicos do país conseguiu prever ou evitar. Era como se o próprio ato de trazer 4 vidas ao mundo tivesse custado a ela a própria existência. Marina, sussurrou ele para o vazio, sua voz carregada de uma saudade que parecia física. Eu não sei como fazer isso sozinho. Elas precisam de você de um jeito que eu não consigo entender. Marina Duarte havia sido uma mulher de uma alegria contagiante, dessas pessoas que iluminam qualquer ambiente apenas com sua presença. Professora de educação infantil por vocação, ela sempre sonhara em ter uma família grande. Quando descobriram que esperavam quadrigêmeas, Marina havia chorado de alegria e passado meses preparando cada detalhe do quarto, escolhendo cada móvel, cada cor, cada brinquedo, com o carinho de quem sabia que estava criando um ninho de amor. Agora, aquele mesmo quarto parecia assombrado pela ausência dela. As cadeiras de balanço que ela havia escolhido permaneciam vazias. Os livros de histórias infantis que ela havia selecionado cuidadosamente continuavam intocados na estante, e os móveis musicais que ela havia instalado acima de cada berço tocavam melodias melancólicas que pareciam apenas intensificar o choro das meninas. Henrique voltou sua atenção para as bebês e tentou mais uma vez a rotina que os médicos haviam recomendado. Verificou as fraldas, todas limpas. Preparou mamadeiras com a fórmula especial recomendada pelo pediatra. Elas haviam sido rejeitadas. Verificou a temperatura do quarto. Estava perfeita. Tentou embalar cada uma delas individualmente. O choro apenas se intensificava. Dr. Roberto Mendes, o pediatra mais renomado da cidade, havia visitado a casa 3 vezes na semana anterior. Após exames minuciosos, ele havia declarado que as bebês estavam fisicamente perfeitas. Às vezes, ele havia dito, ajustando seus óculos e falando com a autoridade de décadas de experiência, os bebês choram por razões que a medicina ainda não consegue explicar completamente. Pode ser uma questão de adaptação ao mundo exterior, sensibilidade a mudanças ou... Ele havia pausado, olhando diretamente para Henrique. Podem estar sentindo falta de algo que vai além do físico. Essa última observação havia ficado martelando na mente de Henrique desde então. O que poderia ser? Ele havia contratado as melhores babás, comprado os produtos mais caros, transformado um andar inteiro da mansão em um verdadeiro palácio infantil. As meninas tinham tudo que o dinheiro poderia comprar, mas continuavam chorando como se estivessem perdidas em um mundo hostil e incompreensível. Era quase 4 da manhã quando Henrique decidiu descer para a cozinha. Talvez um café forte o ajudasse a pensar melhor, a encontrar uma solução que ainda não havia considerado. A mansão, com seus 3 andares e 22 cômodos, parecia ainda mais silenciosa e vazia durante essas caminhadas noturnas. Seus passos ecoavam no mármore italiano dos corredores e os retratos de família nas paredes pareciam observá-lo com uma mistura de compaixão e julgamento. Na cozinha, equipada com os mais modernos eletrodomésticos importados, Henrique preparou seu café mecanicamente. Suas mãos, outrora firmes durante negociações de milhões de reais, tremiam ligeiramente enquanto ele mexia o açúcar na xícara de porcelana chinesa. Do andar superior, o choro das meninas ainda podia ser ouvido, um som que parecia ter se tornado a trilha sonora permanente de sua vida. Foi então que ele ouviu o som da campainha. Quem poderia estar visitando sua casa às 4 da manhã? Henrique caminhou até a entrada principal,
seus chinelos de couro sussurrando contra o piso de mármore. Através do visor eletrônico, ele viu uma mulher jovem, aparentando cerca de 28 anos, segurando uma pequena mala de viagem. Mesmo através da tela de baixa qualidade do interfone, ele pôde perceber que ela parecia serena, quase como se a hora incomum de sua chegada fosse perfeitamente normal. "Boa madrugada, Sr. Duarte", disse ela quando ele atendeu o interfone. Sua voz era suave, mas clara, carregando uma confiança tranquila que contrastava com o estado de nervos em que Henrique se encontrava. "Meu nome é Clara Almeida. Sou enfermeira especializada em cuidados neonatais. Soube, através da agência, que o senhor está precisando de ajuda com suas filhas." Henrique hesitou por um momento. Ele não havia entrado em contato com nenhuma agência naquele dia e certamente não havia esperado ninguém a essa hora. Mas o choro incessante das meninas vindo do andar superior o lembrou de que estava disposto a tentar qualquer coisa. "É muito tarde, senhorita", ele começou. "Clara", ela completou. "E eu entendo que seja tarde, senhor Duarte. Mas bebês não conhecem horários convencionais, não é mesmo? Vim assim que recebi a ligação da agência. Eles disseram que era urgente." Havia algo na voz dela que transmitia uma calma contagiante. Henrique se viu abrindo o portão eletrônico sem pensar muito sobre a situação incomum. Qualquer ajuda, a qualquer hora, era bem-vinda naquele momento de desespero. Clara Almeida caminhava pela entrada circular da mansão com passos seguros, mas sem pressa. Ela vestia um vestido simples de cor azul marinho, sapatos práticos de couro marrom e carregava uma bolsa média de lona que parecia conter tudo que ela poderia precisar. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo e prático, e seu rosto, livre de maquiagem, tinha uma naturalidade que era reconfortante de se observar. Quando Henrique abriu a porta principal, Clara o cumprimentou com um sorriso discreto, mas genuíno. Seus olhos, de um marrom quente e expressivo, pareciam capturar todos os detalhes ao mesmo tempo. O estado de exaustão de Henrique, a opulência da decoração ao redor e, principalmente, o som persistente do choro vindo do andar superior. "As meninas estão acordadas há quanto tempo?" perguntou ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo chegar à casa de um estranho às 4 da manhã e imediatamente começar a trabalhar. "Desde as 3h47, respondeu Henrique, surpreso com a precisão de sua própria resposta. "Na verdade, elas têm chorado quase todas as noites desde que chegaram do hospital." Clara assentiu com a cabeça, como se essa informação confirmasse algo que ela já suspeitava. "Posso vê-las?" perguntou, já se dirigindo em direção à escadaria de mármore que levava ao segundo andar. Henrique a seguiu, observando como ela se movia pela casa. Diferente de todas as outras babás que haviam passado por ali, Clara não parecia intimidada pela grandiosidade do ambiente. Ela não olhava para os lustres de cristal importados, não comentava sobre os quadros de artistas famosos nas paredes, não demonstrava qualquer desconforto diante do luxo ostensivo. Era como se sua atenção estivesse completamente focada em algo muito mais importante. Quando chegaram ao quarto das bebês, o choro parecia ainda mais intenso. Clara parou na entrada por alguns segundos, não para admirar a decoração elaborada, mas como se estivesse ouvindo algo além do som óbvio. Ela fechou os olhos brevemente e inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse tentando decifrar uma linguagem complexa. "Elas estão chamando por alguém", disse ela suavemente, mais para si mesma do que para Henrique. "O pediatra disse que não há nada fisicamente errado com elas." Henrique explicou, sentindo-se compelido a fornecer todas as informações possíveis. "Já tentamos 5 babás diferentes, mudamos a fórmula do leite 3 vezes, ajustamos a temperatura, a umidade, compramos os melhores berços, os móveis mais caros."
Clara se aproximou lentamente do primeiro berço, onde Ana continuava chorando. Ela não fez nenhum movimento brusco, não tentou imediatamente pegar a bebê. Em vez disso, ela simplesmente posicionou suas mãos sobre a lateral do berço e começou a murmurar algo muito baixo, quase inaudível. Para a surpresa de Henrique, Ana pareceu reagir quase imediatamente. Seu choro diminuiu ligeiramente em intensidade e ela virou seu rostinho na direção de onde Clara estava. Era como se ela tivesse reconhecido algo familiar, algo que havia estado esperando. Clara moveu-se então para o berço de Beatriz, repetindo o mesmo processo. Novamente, a bebê pareceu responder à sua presença, não parando completamente de chorar, mas claramente reagindo de forma diferente do que havia feito com qualquer outra pessoa. Como? Henrique começou a perguntar, mas Clara o silenciou com um gesto suave da mão. Elas precisam de tempo para me conhecer, ela disse, sua voz ainda baixa e calmante. E eu preciso de tempo para entendê-las. Henrique observou fascinado, enquanto Clara visitava cada berço, oferecendo a mesma presença serena e atenta a cada uma das meninas. O choro não parou completamente, mas algo definitivamente havia mudado na atmosfera do quarto. Era como se uma temperatura emocional diferente tivesse sido introduzida no ambiente. Senhor Duarte, Clara disse finalmente, virando-se para ele com uma expressão que misturava compreensão e determinação. Suas filhas não estão chorando por fome, desconforto ou doença. Elas estão chorando por perda, por algo que deveria estar aqui, mas não está. As palavras de Clara atingiram Henrique como um soco no estômago. Ele sentiu seus olhos se encherem de lágrimas que havia estado tentando reprimir há semanas. Marina. Elas estavam chorando por Marina, pela mãe que nunca conheceram, mas cuja ausência sentiam como uma ferida aberta. Eu não sei como dar a elas o que elas precisam, ele admitiu, sua voz quebrada pela emoção. Eu não sei como substituir o que perderam. Clara o olhou com uma compreensão profunda, que parecia vir de sua própria experiência com a perda. Não se trata de substituir, Senhor Duarte. Trata-se de criar algo novo, algo que honre o que se foi, mas que também abrace o que ainda é possível. Naquele momento, enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a filtrar através das cortinas, Henrique sentiu algo que não experimentava há semanas. Esperança. Não a esperança de que os problemas desaparecessem magicamente, mas a esperança de que talvez, apenas talvez, existisse um caminho através daquela escuridão. Clara permaneceu ao lado dos berços, sua presença emanando uma tranquilidade que parecia contagiar não apenas as bebês, mas todo o ambiente. O choro continuava, mas havia algo diferente nele agora. Menos desespero, mais comunicação. Era como se as meninas tivessem finalmente encontrado alguém que estava disposto não apenas a ouvi-las, mas a realmente escutá-las. O amanhecer chegou devagar à mansão Duarte, trazendo consigo uma luz dourada que se infiltrava pelas frestas das cortinas e criava padrões delicados no piso de mármore do quarto das bebês. Clara havia permanecido ali durante toda a madrugada, não dormindo, mas também não demonstrando qualquer sinal de cansaço. Ela se movia entre os berços com uma graciosidade natural, como se tivesse nascido para aquele momento, para aquele propósito específico. Henrique, que havia cochilado brevemente na poltrona de couro situada no canto do quarto, despertou com o som diferente que agora preenchia o ambiente. O choro das meninas havia mudado de intensidade e tom durante as últimas horas. Não havia parado completamente, mas agora soava mais como conversas do que como gritos de desespero. Era como se Clara tivesse estabelecido uma linguagem própria com suas filhas. Bom dia, Sr. Duarte, disse Clara suavemente, sem se virar da posição onde estava debruçada sobre o berço de Carla. Elas dormiram, por períodos mais longos durante a madrugada. Não muito, mas é um progresso.
Henrique esfregou os olhos e se levantou, sentindo uma rigidez no pescoço que o lembrou de quantas noites havia passado naquela mesma poltrona. Pela primeira vez em semanas, ele havia conseguido alguns momentos de descanso real, mesmo que fragmentados. Observou Clara com uma curiosidade crescente. Ela ainda vestia o mesmo vestido azul marinho da noite anterior, mas parecia fresca, como se tivesse acabado de acordar de uma noite completa de sono. Como você consegue parecer tão descansada? Perguntou ele, aproximando-se dos berços. As meninas estavam mais calmas, algumas até mesmo dormindo, seus rostinhos finalmente relaxados em expressões de paz. Clara sorriu discretamente, um sorriso que iluminava seus olhos castanhos e revelava uma linha muito sutil de rugas ao redor deles, marcas que sugeriam alguém que havia sorrido muito ao longo da vida, mas também havia chorado o suficiente para entender a dor alheia. A gente se acostuma, respondeu ela simplesmente. Já passei muitas noites acordada com bebês. Você aprende a encontrar energia onde não sabia que existia. Henrique notou pela primeira vez os detalhes sutis sobre Clara, que haviam escapado à sua atenção na pressa e no desespero da madrugada anterior. Ela usava uma aliança simples de prata no dedo anelar direito, não no esquerdo, onde normalmente se usaria uma aliança de casamento. Suas unhas estavam cortadas curtas e sem esmalte, práticas para o trabalho com bebês. Havia uma pequena cicatriz em formato de meia-lua na palma de sua mão esquerda, visível quando ela estendia os braços para verificar as meninas. "Você tem filhos?" perguntou ele, tentando soar casual, mas genuinamente curioso sobre a mulher que havia trazido a primeira paz real à sua casa em semanas. A pergunta pareceu criar uma pausa quase imperceptível nos movimentos de Clara. Ela continuou ajeitando o cobertor de Daniela, mas Henrique notou que seus dedos se demoraram um pouco mais na tarefa do que seria necessário. "Tive", ela disse finalmente, sua voz mantendo o mesmo tom sereno, mas com uma camada adicional de algo que Henrique reconheceu como dor familiar. Um menino, Gabriel. A forma como ela disse o nome, no passado, e a maneira como seus olhos se fixaram em Daniela por um momento mais longo, contaram a Henrique tudo o que ele precisava saber. Clara também conhecia a perda. Clara também sabia o que era ter o coração partido pela ausência de alguém que deveria estar ali. "Sinto muito", murmurou ele, sentindo uma conexão instantânea com aquela mulher que era, de muitas formas, uma estranha completa, mas que compartilhava com ele uma dor que poucas pessoas poderiam verdadeiramente compreender. "Obrigada", Clara respondeu, voltando sua atenção completamente para as bebês. "Foi há 3 anos. Ele tinha apenas 8 meses quando aconteceu." Henrique sentiu um aperto no peito. De repente, a presença de Clara ali, sua capacidade aparentemente natural de acalmar suas filhas, ganhava uma dimensão completamente nova. Ela não estava ali apenas como uma profissional contratada. Ela estava ali como alguém que entendia de forma visceral e pessoal o que significa amar crianças e enfrentar a possibilidade de perdê-las. "É por isso que você trabalha com bebês?" perguntou ele, caminhando até a janela e abrindo levemente as cortinas para permitir que mais luz natural entrasse no quarto. Clara considerou a pergunta por um momento, observando como Ana reagia à luz suave da manhã, abrindo seus olhinhos pela primeira vez desde que ela havia chegado. "Inicialmente não", admitiu ela. "Depois que Gabriel morreu, eu não conseguia nem olhar para outras crianças. Era doloroso demais. Mas com o tempo, percebi que cuidar de bebês era a única coisa que me fazia sentir útil novamente. Como se parte do amor que eu tinha para dar ao Gabriel pudesse ainda ser canalizado para algum lugar positivo." A honestidade crua de Clara deixou Henrique momentaneamente sem palavras.
Ele havia passado as últimas semanas se sentindo como se fosse o único homem no mundo, enfrentando a impossível tarefa de criar filhas sem a presença da mãe. Descobrir que Clara carregava sua própria perda, sua própria versão de um coração partido, fazia com que ele se sentisse menos sozinho do que havia se sentido desde a morte de Marina. Como você consegue? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Como consegue estar perto de bebês depois de perder o seu? Clara parou suas atividades e o olhou diretamente. Seus olhos castanhos carregavam uma profundidade que vinha apenas da experiência vivida, da dor transformada em sabedoria. No início, eu não conseguia, ela admitiu. Fiquei quase 1 ano sem trabalhar, sem sair de casa, sem conseguir funcionar normalmente. Mas então percebi que Gabriel não gostaria que eu parasse de viver por causa da saudade dele. E que talvez, cuidando de outros bebês, eu pudesse honrar a memória dele de alguma forma. Henrique assentiu lentamente. Havia algo profundamente reconfortante em saber que alguém havia percorrido um caminho similar ao seu e havia encontrado uma forma de continuar, não de superar. Ele estava começando a entender que certas perdas nunca são superadas, apenas integradas, mas de continuar vivendo de forma significativa. O som de Ana fazendo pequenos ruídos, não choro, mas algo que parecia quase como tentativas de comunicação, interrompeu o momento de conexão entre os dois adultos. Clara imediatamente se dirigiu ao berço da menina, mas desta vez fez algo diferente. Em vez de simplesmente falar com a bebê ou tentar acalmá-la, ela começou a cantarolar uma melodia muito baixa e suave. A música que ela escolheu não era uma canção de ninar tradicional, mas algo que parecia vir de dentro dela, uma melodia que soava familiar, mesmo sendo completamente nova. Sua voz era afinada sem ser profissional, calorosa sem ser excessivamente doce. Era a voz de alguém que havia cantado para seu próprio filho, que conhecia o poder transformador de uma canção cantada com amor genuíno. Ana reagiu quase imediatamente. Seus pequenos movimentos se tornaram menos agitados, e ela pareceu focar seus olhos ainda não completamente desenvolvidos na direção de onde vinha a voz de Clara. Em poucos minutos, Beatriz também havia parado de se mexer, aparentemente ouvindo a música. Carla, que havia estado dormindo, permaneceu tranquila, e Daniela, que havia começado a fazer ruídos de desconforto, gradualmente se aquietou. Henrique observou a cena com uma mistura de admiração e algo que não sentia há muito tempo: esperança real. Não a esperança desesperada de quem está se afogando e se agarra a qualquer coisa, mas a esperança fundamentada de quem vê uma solução genuína se desdobrando diante de seus olhos. "Onde você aprendeu essa música?" perguntou ele quando Clara parou de cantarolar. "Minha avó costumava cantá-la para mim quando eu era pequena", Clara respondeu, ajeitando suavemente o cabelo de Ana. "E eu cantava para Gabriel. É uma música que minha família passou de geração em geração. Não tem letra oficial, é mais um sentimento que se transforma em melodia." A menção da família de Clara despertou a curiosidade de Henrique. Até aquele momento, ela havia aparecido em sua vida como uma figura quase etérea, sem contexto ou história além da tragédia que compartilhavam. Saber que ela tinha uma família, tradições, uma história pessoal, a tornava mais real, mais humana. "Sua família mora aqui na cidade?" perguntou ele, caminhando até uma das poltronas e se sentando. Pela primeira vez em semanas, ele se sentia relaxado o suficiente para manter uma conversa normal com outro adulto. "Minha avó ainda vive aqui", Clara respondeu, verificando cada bebê mais uma vez antes de se sentar na poltrona oposta à dele.
Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Minha avó, Dona Eulália, me criou desde então. Ela tem 84 anos agora. Ainda mora na mesma casa pequena no bairro Santa Teresa, onde cresci. Henrique fez as contas rapidamente. Clara havia perdido os pais jovem, havia sido criada pela avó, havia perdido um filho e ainda assim conseguia irradiar uma serenidade que ele, com toda a sua fortuna e privilégios, não conseguia alcançar. Havia uma força nela que vinha de algum lugar que ele não conseguia identificar completamente. E seu marido? Perguntou ele, notando novamente a aliança no dedo direito dela. Clara tocou inconscientemente a aliança, um gesto que parecia automático, como se ela fizesse isso sempre que o assunto era mencionado. Paulo morreu no mesmo acidente que Gabriel. Ela disse simplesmente. Eles estavam voltando do médico. Gabriel havia feito 6 meses e Paulo queria estar presente em todas as consultas. Eram muito próximos, mesmo com o bebê sendo tão pequeno. Um motorista bêbado bateu no carro deles. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que entendiam que algumas dores são grandes demais para palavras, que algumas perdas criam um tipo de solidariedade silenciosa entre aqueles que as experimentaram. Eu não sei como você consegue estar aqui, Henrique disse finalmente. Como consegue cuidar das minhas filhas depois de tudo isso? Clara sorriu. E pela primeira vez desde que havia chegado, seu sorriso carregava uma tristeza visível, mas também uma determinação inabalável. Porque elas precisam, disse ela simplesmente, e porque eu ainda tenho amor para dar. Gabriel e Paulo não levariam embora minha capacidade de amar quando foram embora. Eles a deixaram aqui, comigo, para que eu pudesse usá-la para ajudar outras pessoas. Naquele momento, Henrique compreendeu que Clara não havia aparecido em sua vida por acaso. Havia algo quase cinematográfico na forma como suas histórias se entrelaçavam. Duas pessoas que haviam perdido as pessoas mais importantes de suas vidas, encontrando-se em um momento em que ambos precisavam de cura, mesmo que de formas diferentes. Clara, ele disse, sua voz carregada de uma emoção que ele não tentou esconder. Eu não sei se acredito em destino ou coincidências, mas estou muito grato que você esteja aqui. Ela o olhou com aqueles olhos que já haviam visto tanto sofrimento, mas que ainda brilhavam com compaixão e esperança. Eu também estou grata, Sr. Duarte. Suas filhas são muito especiais. Elas têm uma força que vem do amor que você e sua esposa, colocaram nelas, mesmo que ela não esteja mais aqui fisicamente. A menção de Marina fez Henrique sentir aquela dor familiar no peito, mas desta vez a dor veio acompanhada de algo mais. Uma sensação de que Marina aprovaria de Clara, de que ela ficaria feliz em saber que suas filhas estavam sendo cuidadas por alguém que entendia o valor do amor e da perda. As bebês haviam permanecido relativamente calmas durante toda a conversa, um milagre que não passava despercebido por Henrique. Era como se a presença de Clara tivesse trazido uma paz que ele não sabia como criar sozinho. Posso lhe perguntar uma coisa? Clara disse, levantando-se e caminhando até a janela onde Henrique havia estado mais cedo. A luz da manhã estava mais forte agora, criando um ambiente mais luminoso e esperançoso no quarto que havia sido dominado pela escuridão nas últimas semanas. Claro, Henrique respondeu. Você tem conversado com suas filhas sobre a mãe delas, contado histórias sobre Marina? A pergunta pegou Henrique desprevenido. Ele havia estado tão focado em tentar acalmar o choro das meninas, em resolver o problema imediato, que não havia considerado a possibilidade de que elas pudessem se beneficiar de ouvir sobre a mulher que havia dado a vida para que elas pudessem existir. Não, admitiu ele. É muito doloroso falar sobre ela. E elas são muito pequenas para entender.
Clara se virou para ele e em seus olhos havia uma compreensão gentil, mas também uma sabedoria que vinha de sua própria experiência. Bebês entendem mais do que imaginamos, disse ela suavemente. Eles sentem energia, emoções, amor, e elas sabem que algo importante está faltando. Talvez, se você pudesse compartilhar um pouco de Marina com elas, elas se sentiriam mais conectadas não apenas com você, mas com a própria identidade delas. A sugestão de Clara era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora para Henrique. A ideia de falar sobre Marina, de reviver suas memórias através de palavras, parecia impossível e necessária ao mesmo tempo. Eu não saberia por onde começar, ele confessou. Comece com algo simples, Clara sugeriu, aproximando-se do berço de Ana. Conte a elas como Marina se sentia quando soube que estava grávida. Fale sobre os sonhos que ela tinha para elas. Deixe que elas saibam que foram desejadas, planejadas, amadas desde antes de nascerem. A ideia começou a tomar forma na mente de Henrique. Talvez Clara estivesse certa. Talvez suas filhas estivessem chorando não apenas pela ausência física da mãe, mas pela falta de conexão com sua história, com o amor que havia sido derramado sobre elas desde o momento da concepção. Marina ficou tão feliz quando descobrimos que eram 4. Ele começou hesitantemente, sua voz ganhando força conforme continuava. Ela disse que seria como ter um time completo de futebol feminino em casa. Ela já estava planejando como vocês iam compartilhar roupas, como iam criar uma linguagem secreta entre irmãs. Conforme Henrique falava, Clara observou as bebês com atenção. Ana parecia ter virado a cabeça na direção da voz do pai. Beatriz havia parado completamente de se mexer, como se estivesse ouvindo com toda a atenção que um bebê de algumas semanas poderia ter. Carla e Daniela também pareciam estar reagindo à mudança no tom de voz de Henrique. Menos desespero, mais amor. Continue, Clara encorajou suavemente. Ela passava horas escolhendo nomes para vocês. Henrique continuou, caminhando até os berços e olhando para cada uma de suas filhas. Ana, porque ela dizia que você seria a líder do grupo. Beatriz, porque era o nome da melhor amiga dela na escola. Carla, porque significa mulher forte, e ela tinha certeza de que você seria corajosa. E Daniela, porque significa julgada por Deus, e ela dizia que você seria justa e sábia. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Henrique, mas desta vez não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de amor, de saudade, mas também de conexão. Pela primeira vez, desde a morte de Marina, ele estava compartilhando sua memória de forma ativa, transformando a dor em algo que poderia nutrir suas filhas. Clara observou a transformação acontecendo diante de seus olhos. As bebês estavam visivelmente mais calmas, e Henrique parecia estar se reconectando não apenas com suas filhas, mas com uma parte de si mesmo que havia se perdido no trauma do luto. Ela os amava muito, Clara disse suavemente. Marina amava vocês 4 mais do que qualquer coisa no mundo, e esse amor não desapareceu quando ela partiu. Ele ficou aqui, com vocês, esperando para ser descoberto e compartilhado. Naquele momento, enquanto a manhã se estabelecia completamente sobre a mansão Duarte, algo fundamental havia mudado. O choro das bebês não havia cessado completamente, mas havia uma qualidade diferente no ar. Menos desespero, mais esperança. E entre Henrique e Clara havia se estabelecido uma parceria que ia além do profissional. Uma aliança baseada na compreensão mútua da perda e na determinação compartilhada de criar algo belo a partir da dor. Os dias que se seguiram à chegada de Clara trouxeram uma transformação gradual, mas perceptível, à rotina da mansão Duarte. Henrique, que havia passado semanas vivendo em um estado de alerta constante, começou a redescobrir ritmos que havia esquecido que existiam.
o prazer de um café da manhã tomado sem pressa, a satisfação de uma conversa adulta significativa. E, mais importante, momentos de silêncio que não eram preenchidos pelo choro desesperado de suas filhas. Era uma segunda-feira ensolarada, exatamente uma semana após a chegada de Clara, quando Henrique desceu para a cozinha e encontrou uma cena que o fez parar na entrada. Clara estava sentada à mesa de café da manhã, uma peça de mogno maciço importada da Europa que normalmente servia apenas como decoração, alimentando Ana com uma mamadeira enquanto conversava suavemente com a bebê. "Bom dia, pequena Ana", ela dizia, sua voz carregando aquela musicalidade natural que Henrique havia aprendido a associar com momentos de paz. "Sua mamãe Marina teria ficado tão orgulhosa de ver como você já está crescendo. Olhe como você segura minha mão enquanto toma sua mamadeira. Ela sempre disse que você seria a mais esperta das 4. Ana, que havia completado 4 semanas de vida na sexta-feira anterior, parecia genuinamente focada no rosto de Clara. Seus olhinhos, que começavam a desenvolver a capacidade de fixar objetos, estavam direcionados para a mulher que a alimentava com uma atenção que Henrique nunca havia observado antes. "Ela está realmente ouvindo você", ele disse, aproximando-se da mesa e servindo-se de uma xícara de café da máquina italiana que Clara havia aprendido a operar com a mesma facilidade natural com que fazia tudo mais. "Todos os bebês ouvem", Clara respondeu, ajustando levemente a posição de Ana em seus braços. "A questão é se temos paciência para falar com eles como se fossem pessoas reais, não apenas pequenos problemas para resolver." A observação de Clara atingiu Henrique de uma forma que ele não esperava. Durante as semanas de desespero, ele havia de fato começado a ver suas filhas mais como uma crise a ser resolvida do que como as pessoas únicas que Marina havia imaginado que se tornariam. A culpa dessa percepção o atingiu como uma onda fria. "Eu não sabia que estava fazendo isso", admitiu ele, sentando-se na cadeira ao lado de Clara. "Vê-las como problemas, quero dizer." "Você não estava fazendo isso por mal", Clara o tranquilizou, passando Ana cuidadosamente para os braços de Henrique. "Quando estamos em estado de sobrevivência, e era isso que você estava, sobrevivendo, nossa capacidade de ver além da crise imediata fica limitada. É normal." Henrique recebeu Ana em seus braços com uma delicadeza renovada. A bebê, que normalmente ficava agitada quando ele a segurava, permaneceu calma. Ele podia sentir o peso perfeito dela, a suavidade de sua pele, o ritmo tranquilo de sua respiração. Pela primeira vez desde o nascimento das meninas, ele conseguiu segurar uma de suas filhas e sentir amor puro, não misturado com desespero ou medo. "Oi, Ana", ele disse suavemente, usando o mesmo tom que havia observado Clara usar. "Papai está aqui. E mamãe Marina também está, de um jeito diferente, mas está." Ana fez um pequeno som, não choro, mas algo que soava quase como uma resposta primitiva. Henrique sentiu seu coração acelerar com a emoção da primeira comunicação real com sua filha. Do andar superior chegou o som familiar, mas agora menos intenso, do choro das outras 3 bebês. Clara imediatamente se levantou, mas Henrique a deteve com um gesto. "Posso ir?" perguntou ele. "Quero tentar com elas o que você tem feito." Clara sorriu, um sorriso cheio de aprovação e encorajamento. "Claro. Mas lembre-se, paciência. Elas vão sentir se você estiver ansioso ou com pressa." Henrique subiu as escadas carregando Ana, que permaneceu calma durante todo o trajeto. Quando chegou ao quarto das bebês, encontrou Beatriz, Carla e Daniela em vários estágios de agitação. Não o choro desesperado das primeiras semanas, mas uma inquietude que parecia mais comunicativa. "Bom dia, meninas", disse ele, aproximando-se dos berços. "Papai está aqui e trouxe a Ana para vocês verem como ela está calma e feliz."
Ele posicionou Ana de forma que ela pudesse ver suas irmãs, sabendo que sua visão ainda estava se desenvolvendo, mas intuindo que havia algum tipo de comunicação entre elas que ia além dos sentidos óbvios. Beatriz, ele disse, aproximando-se do berço da segunda filha, mamãe Marina costumava dizer que você seria a artista da família. Ela já estava planejando transformar um dos quartos da casa em um ateliê para você. Ela queria que você tivesse espaço para criar, para expressar tudo o que sente. Beatriz pareceu reagir ao som de sua voz, seus movimentos se tornando menos agitados. Henrique sentiu uma onda de confiança crescendo dentro dele. E você, Carla? Continuou, aproximando-se do terceiro berço. Mamãe dizia que você seria nossa pequena guerreira. Ela tinha certeza de que você protegeria suas irmãs e lutaria por justiça no mundo. Ela queria te ensinar a ser forte, mas também gentil. Carla, que havia estado chorando mais alto que as outras, gradualmente diminuiu a intensidade de seu protesto. Henrique podia ver que suas palavras estavam criando algum tipo de efeito, mesmo que ele não entendesse completamente o mecanismo. E minha pequena Daniela, ele disse, aproximando-se do último berço, sua voz ganhando uma emoção mais profunda. Mamãe disse que você seria nossa sábia. Ela acreditava que você seria aquela que traria equilíbrio para a família, que ajudaria a resolver conflitos e a manter todos unidos. Daniela, a menor das quatro, parou completamente de chorar e parecia estar olhando na direção da voz do pai. Henrique sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de conexão, não de desespero. Vocês sabem, ele continuou, sua voz se tornando mais conversacional. Mamãe Marina passou meses preparando este quarto para vocês. Ela escolheu cada cor, cada móvel, cada brinquedo, pensando em como vocês se sentiriam aqui. Ela queria que este fosse um lugar de amor e segurança. Enquanto falava, Henrique começou a perceber detalhes do quarto que havia ignorado durante as semanas de crise. As borboletas pintadas nas paredes não eram apenas decoração. Marina havia escolhido diferentes espécies, cada uma representando uma das meninas. Havia uma borboleta monarca para Ana, representando liderança. Uma borboleta azul para Beatriz, simbolizando criatividade. Uma borboleta vermelha para Carla, representando força. E uma borboleta branca para Daniela, simbolizando sabedoria e paz. Olhem, ele disse apontando para as paredes. Cada uma de vocês tem sua própria borboleta. Mamãe pesquisou durante semanas para encontrar as espécies perfeitas. Ela disse que quando vocês crescessem, poderiam aprender sobre cada uma delas e entender por que ela as escolheu. Clara havia subido silenciosamente e estava observando da entrada do quarto. Henrique a viu pelo canto do olho, mas não se sentiu interrompido ou julgado. Em vez disso, sua presença parecia dar-lhe ainda mais confiança para continuar. E sabem de uma coisa? Ele continuou, caminhando entre os berços com Ana ainda em seus braços. Mamãe costumava conversar com vocês todas as noites, quando vocês ainda estavam na barriga dela. Ela colocava as mãos sobre a barriga e contava histórias, cantava músicas, falava sobre todos os lugares que queria mostrar para vocês quando crescessem. As 3 bebês nos berços estavam agora completamente calmas, seus olhinhos tentando focar no pai, que finalmente estava se comunicando com elas da forma que haviam estado esperando desde o nascimento. Clara se aproximou lentamente e ficou ao lado de Henrique. Elas estão ouvindo cada palavra, ela disse suavemente. Olhe os rostos delas. Elas sabem que você está falando sobre alguém importante, sobre alguém que as amava. Henrique olhou para cada uma de suas filhas e, pela primeira vez, viu não apenas bebês que choravam, mas pessoas pequenas, com personalidades em desenvolvimento, cada uma reagindo de forma ligeiramente diferente às suas palavras, cada uma processando as informações sobre sua mãe de sua própria maneira única.
Marina, ele disse, olhando para o teto como se estivesse se dirigindo diretamente à esposa. Eu estava tão perdido sem você. Não sabia como dar às nossas filhas o que elas precisavam. Mas acho que estou começando a entender. Elas precisam conhecer você, precisam saber de onde vieram, precisam sentir o amor que você colocou nelas. Clara tocou suavemente seu braço. Ela sabe, disse ela. E ela está orgulhosa de como você está aprendendo a ser o pai que ela sabia que você poderia ser. Durante a semana seguinte, essa nova rotina se estabeleceu na mansão Duarte. Henrique começava cada manhã conversando com suas filhas sobre Marina, compartilhando memórias, contando histórias sobre os planos que ela havia feito para cada uma delas. Clara continuava cuidando dos aspectos práticos, alimentação, troca de fraldas, horários de sono. Mas agora Henrique estava genuinamente envolvido no cuidado emocional de suas filhas. As mudanças eram sutis, mas constantes. As meninas choravam menos durante a noite. Quando choravam, era um choro que parecia mais comunicativo, menos desesperado. Elas começaram a demonstrar preferências individuais. Ana gostava de ser embalada de lado a lado, Beatriz respondia melhor a canções suaves, Carla se acalmava com movimentos circulares lentos, e Daniela parecia preferir conversas murmuradas próximo ao seu ouvido. Elas estão desenvolvendo personalidades. Henrique observou uma tarde, enquanto ele e Clara preparavam as mamadeiras na cozinha. Eu nunca havia notado como são diferentes umas das outras. Todos os bebês nascem com personalidades, Clara explicou, medindo cuidadosamente a fórmula. Mas quando eles estão em estado de estresse constante, como suas filhas estavam, é difícil para essas personalidades se manifestarem. Agora que elas se sentem mais seguras, mais conectadas, elas podem começar a mostrar quem realmente são. Henrique considerou isso enquanto observava Clara trabalhar. Havia uma eficiência graciosa em seus movimentos, uma economia de gestos que vinha de anos de experiência. Mas mais do que isso, havia um cuidado genuíno em cada ação, como se cada mamadeira fosse preparada especificamente para o bebê que a receberia. Clara, ele disse, hesitando ligeiramente, posso lhe perguntar algo pessoal? Ela parou o que estava fazendo e o olhou, seus olhos castanhos expressando abertura para qualquer pergunta que ele pudesse ter. Claro, ela respondeu. Como você decidiu continuar? Depois de perder Gabriel e Paulo, como você encontrou forças para seguir em frente? Clara ficou em silêncio por um momento, suas mãos continuando a preparar as mamadeiras enquanto ela considerava sua resposta. Inicialmente eu não quis continuar, ela admitiu. Houve momentos, especialmente nos primeiros meses, em que eu não via razão para estar aqui sem eles. Mas minha avó Eulália me disse algo que mudou minha perspectiva. O que ela disse? Ela disse que quando perdemos alguém que amamos, temos duas escolhas. Podemos deixar que essa perda nos destrua, ou podemos deixar que ela nos transforme em alguém capaz de ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dor. Ela disse que Gabriel e Paulo não teriam querido que sua morte fosse o fim da minha história, mas o começo de um novo capítulo. Henrique assentiu lentamente. Havia uma sabedoria profunda nas palavras da avó de Clara, uma sabedoria que ele estava começando a compreender através de sua própria experiência. E você acredita nisso? Perguntou ele. Que eles não teriam querido que você parasse de viver? Clara sorriu, e pela primeira vez, desde que ele a conhecia, seu sorriso foi completamente livre de tristeza. Eu sei disso, ela disse com convicção. Paulo era o tipo de homem que queria que todos ao redor dele fossem felizes. E Gabriel? Gabriel tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eles eram pessoas que traziam alegria ao mundo.
Não faria sentido que eles quisessem que sua partida tirasse a alegria do mundo. Naquele momento, Henrique compreendeu algo fundamental sobre Clara. Ela não havia superado sua perda. Ela havia transformado sua perda em propósito. Ela havia pegado a dor mais profunda de sua vida e a havia convertido em uma capacidade aumentada de amar e cuidar de outras pessoas. Eu quero aprender a fazer isso, ele disse. Quero transformar a perda de Marina em algo que beneficie nossas filhas, não algo que as prejudique. Você já está fazendo isso, Clara o assegurou. Cada vez que você fala sobre Marina para as meninas, cada vez que você compartilha uma memória ou um sonho que ela tinha para elas, você está transformando sua saudade em amor ativo. E naquela noite, enquanto ele e Clara colocavam as meninas para dormir, Henrique percebeu que pela primeira vez desde a morte de Marina, ele estava ansioso pelo dia seguinte, não assombrado por ele. Havia algo reconfortante em saber que acordaria e encontraria Clara na cozinha, que suas filhas estariam gradualmente mais calmas e responsivas, que cada dia traria pequenos progressos na jornada de cura que todos eles estavam percorrendo juntos. Clara, ele disse, enquanto eles saíam do quarto das bebês, deixando apenas uma luz noturna suave acesa. Eu não sei como agradecer por tudo que você tem feito por nós. Ela parou no corredor e o olhou com aquela expressão de compreensão profunda que havia se tornado familiar. Você não precisa me agradecer, Henrique, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez desde que havia chegado. Estar aqui, ajudar suas filhas, ver você se reconectar com elas. Isso tem sido uma bênção para mim também. Vocês me deram uma forma de usar meu amor de uma maneira significativa novamente. Naquele momento, parados no corredor elegante da mansão, com o som suave da respiração das bebês dormindo ao fundo, Henrique sentiu algo que não havia experimentado há muito tempo. Gratidão. Não apenas pela ajuda prática que Clara havia trazido, mas pela forma como ela havia ajudado toda a família a começar o processo de cura. Eles estavam, todos eles, começando a se tornar uma família novamente. Uma família diferente da que Marina havia imaginado, mas uma família genuína, baseada no amor, na perda compartilhada e na determinação de criar algo belo a partir da dor. E pela primeira vez desde a morte de Marina, Henrique foi dormir acreditando que talvez, apenas talvez, eles conseguiriam não apenas sobreviver, mas prosperar. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Clara, e a mansão Duarte havia adquirido uma atmosfera completamente diferente. O som que antes dominava os corredores, o choro desesperado e incessante, havia sido substituído por uma sinfonia mais complexa, risadas ocasionais de bebês, conversas suaves entre adultos e momentos de silêncio que eram pacíficos em vez de tensos. Era uma quinta-feira à tarde quando Henrique fez uma descoberta que mudaria tudo. Ele estava organizando alguns pertences pessoais de Marina que haviam permanecido intocados desde sua morte. Uma tarefa que havia evitado por semanas, mas que Clara gentilmente havia sugerido que poderia ser terapêutica. No closet principal, entre vestidos que ainda carregavam o perfume sutil de Marina, ele encontrou uma caixa de madeira que não se lembrava de ter visto antes. A caixa era pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos infantil, feita de madeira de cerejeira com detalhes entalhados à mão. Quando Henrique a abriu, encontrou tesouros que fez seu coração acelerar. Cartas que Marina havia escrito para cada uma das bebês, para serem lidas quando elas fossem mais velhas, pequenos objetos que ela havia colecionado durante a gravidez, e no fundo da caixa, 4 pequenos sacos de tecido, cada um marcado com o nome de uma das meninas. Com mãos tremendo ligeiramente, Henrique abriu o primeiro saco, marcado Ana.
Dentro, encontrou uma pequena peça de roupa que Marina havia usado durante a gravidez. Uma blusa de algodão macio em tom azul claro que ela usava frequentemente nos últimos meses. O tecido ainda carregava muito sutilmente o perfume que ele associava com ela, mas mais do que isso, parecia carregar algo intangível, uma essência que ia além do aroma. Intrigado, ele desceu com a caixa para mostrar sua descoberta à Clara. Encontrou-a na sala de estar, sentada no sofá de couro italiano, com Daniela em seus braços, enquanto as outras 3 bebês descansavam em seus carrinhos de bebê, dispostos em semicírculo ao redor dela. A cena era tão doméstica, tão natural, que por um momento Henrique parou apenas para observar. Clara havia se integrado à vida da mansão de uma forma que parecia ter acontecido ao longo de anos, não semanas. Ela conhecia a localização de cada item necessário para o cuidado das bebês. Havia desenvolvido rotinas eficientes que respeitavam tanto as necessidades das meninas quanto os ritmos naturais da casa. E, mais importante, havia trazido uma sensação de lar que havia estado ausente desde a morte de Marina. Encontrei algo, Henrique disse, aproximando-se e mostrando a caixa. Estava no closet da Marina, escondida atrás dos vestidos de festa. Clara levantou os olhos com interesse, ajeitando Daniela de forma mais confortável antes de focar sua atenção no que Henrique havia trazido. "O que é?" perguntou ela, sua voz carregando aquela curiosidade genuína que havia se tornado uma de suas características mais reconfortantes. Henrique sentou-se ao lado dela no sofá e abriu novamente a caixa, retirando primeiro as cartas. Ela escreveu cartas para cada uma das meninas, disse ele, sua voz carregada de emoção. Para serem lidas quando elas crescessem. Clara observou as cartas com uma expressão de reverência. Cada envelope estava cuidadosamente marcado não apenas com o nome de cada bebê, mas com idades específicas. Para Ana, aos 5 anos, para Beatriz, aos 10 anos, para Carla, aos 16 anos, para Daniela, aos 21 anos. Ela planejou toda uma vida com elas, Clara murmurou, tocando delicadamente as bordas dos envelopes, mesmo sabendo que talvez não estivesse aqui para todas essas ocasiões. Você acha que ela sabia? Henrique perguntou, retirando agora os pequenos sacos de tecido. Que havia uma possibilidade de ela não sobreviver ao parto. Clara considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que todas as mães sabem, em algum nível, que dar à luz envolve riscos. E mães de múltiplos sabem que os riscos são maiores. Ela provavelmente queria ter certeza de que, acontecesse o que acontecesse, as meninas saberiam o quanto eram amadas. Henrique abriu o primeiro saco de tecido e mostrou a Clara a blusa de Marina. Há uma peça de roupa dela para cada bebê, explicou. Roupas que ela usou durante a gravidez. Clara olhou para a peça de tecido com uma compreensão imediata que surpreendeu Henrique. Ela queria que elas tivessem seu cheiro, disse ela. Os bebês se conectam com as mães através do olfato antes mesmo de nascerem. É uma das memórias mais primitivas e poderosas que temos. Você acha que isso poderia ajudar? Henrique perguntou, olhando para suas filhas. Se elas pudessem sentir o cheiro da Marina? Só há uma forma de descobrir, Clara respondeu, estendendo cuidadosamente a mão para receber a blusa. Posso tentar com Daniela primeiro? Henrique entregou a peça de roupa a Clara, observando atentamente enquanto ela a segurava próxima a Daniela, sem forçar, apenas permitindo que a bebê tivesse acesso ao aroma sutil que ainda permanecia no tecido. A reação foi quase imediata. Daniela, que havia estado levemente agitada, como costumava ficar no final das tardes, imediatamente se acalmou. Mais do que isso, ela pareceu relaxar de uma forma que Henrique nunca havia observado antes. Seus pequenos punhos se abriram, seus ombros minúsculos se soltaram e sua respiração se tornou mais profunda e regular. Meu Deus, Henrique sussurrou. Ela reconhece. Clara assentiu, lágrimas se formando em seus olhos.
Ela lembra da mãe. Não conscientemente, mas em um nível celular, instintivo. Este é provavelmente o primeiro momento de verdadeira paz que ela sente desde que nasceu. Encorajado pelo sucesso com Daniela, Henrique rapidamente abriu os outros sacos, retirando as peças de roupa designadas para cada bebê. Uma camiseta amarela suave para Beatriz, um casaco de lã fino para Carla e um lenço de seda para Ana. Um por um, eles introduziram as peças às bebês, e uma por uma, as meninas reagiram com o mesmo reconhecimento profundo e o mesmo relaxamento que Daniela havia demonstrado. Era como se cada peça de roupa fosse uma chave que desbloqueava uma memória ancestral, uma conexão com a mãe que elas haviam perdido, mas que haviam conhecido intimamente durante os 9 meses de gestação. Isso é incrível, Henrique disse, observando suas 4 filhas mais calmas do que jamais havia visto. Por que nenhum médico, nenhuma das outras babás pensou nisso? Porque a medicina moderna às vezes esquece que somos mais do que apenas corpos, Clara explicou, ajeitando a blusa de Marina de forma que Daniela pudesse continuar sentindo o aroma. Esquecemos que temos memórias emocionais, conexões espirituais, necessidades que vão além do físico. Naquela tarde, eles estabeleceram uma nova rotina. As peças de roupa de Marina foram incorporadas aos momentos de maior estresse das bebês, durante as trocas de fralda, quando elas ficavam agitadas antes de dormir. O efeito era consistente e profundo. As meninas não apenas se acalmavam mais rapidamente, mas pareciam desenvolver uma segurança emocional que não haviam demonstrado antes. Sabe, Henrique disse enquanto eles preparavam o jantar juntos, na cozinha, algumas noites depois. Pela primeira vez desde que Marina morreu, sinto que estamos realmente progredindo, não apenas sobrevivendo, mas construindo algo. Clara sorriu enquanto cortava legumes para uma sopa simples. Nas últimas semanas, ela havia gentilmente assumido também as tarefas culinárias, trazendo para a mansão refeições caseiras que contrastavam com a comida elaborada que os funcionários da casa normalmente preparavam. Você está construindo algo, ela corrigiu. Você está aprendendo a ser o pai que Marina sabia que você poderia ser. E está ajudando suas filhas a se sentirem conectadas com uma mãe que elas nunca conheceram fisicamente, mas que sempre carregarão em seus corações. A forma como Clara sempre redirecionava o crédito de volta para ele era uma das qualidades que Henrique mais admirava nela. Ela nunca buscava reconhecimento por suas contribuições, mas sempre estava pronta a celebrar os progressos que via nele e nas meninas. Clara, ele disse, parando de descascar batatas e olhando diretamente para ela. Posso lhe fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta? Ela parou o que estava fazendo e o olhou com aquela abertura característica que o encorajava a ser honesto sobre qualquer coisa. Sempre, ela respondeu. Você pretende ficar? Quero dizer, permanentemente? Ou há um momento em que você seguirá para outra família, outro trabalho? A pergunta havia estado martelando em sua mente por dias. A ideia de Clara partindo, de ter que enfrentar novamente a responsabilidade de criar suas filhas sozinho, havia se tornado uma fonte crescente de ansiedade para ele. Mais do que isso, ele havia começado a perceber que sua presença havia se tornado importante para ele de formas que iam além do cuidado das bebês. Clara ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos continuando a cortar os legumes, mas seu rosto refletindo uma consideração cuidadosa. Honestamente, ela disse finalmente, eu não havia pensado muito sobre o futuro. Desde que Gabriel e Paulo morreram, eu tenho vivido mais ou menos um dia de cada vez. Mas estar aqui, com vocês... Ela pausou, procurando as palavras certas. Tem me feito pensar sobre a possibilidade de ter uma vida mais estável novamente. E isso seria algo que você gostaria?
Henrique perguntou, tentando manter sua voz casual, mas sabendo que a resposta dela seria crucial para seu próprio sentido de futuro. Sim, ela disse simplesmente olhando diretamente para ele. Seria. Naquele momento algo mudou entre eles. Não foi dramático, não foi súbito, mas foi definitivo. A admissão mútua de que ambos estavam pensando em termos de permanência, de futuro compartilhado, criou uma intimidade nova que ia além da parceria prática que haviam desenvolvido. As meninas adoram você, Henrique disse, sentindo-se compelido a verbalizar o que estava observando. Elas respondem a você de uma forma que é especial. E eu as adoro, Clara respondeu, seu rosto se iluminando com o sorriso genuíno que aparecia sempre que ela falava sobre as bebês. Cada uma delas tem uma personalidade tão única, tão encantadora. Ana com sua seriedade determinada, Beatriz com sua curiosidade sobre tudo ao redor, Carla com sua força silenciosa e Daniela com aquela sabedoria antiga em seus olhos. Henrique sorriu, reconhecendo as descrições. Nas últimas semanas, conforme as meninas haviam se tornado mais calmas e responsivas, suas personalidades individuais haviam realmente começado a emergir, exatamente como Clara havia descrito. E eu adoro você, ele disse, as palavras saindo antes que ele pudesse censurá-las. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas foi carregado de significado. Clara parou completamente de cortar os legumes e olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa, ternura e algo que poderia ser o início de amor correspondido. Henrique, ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. Eu sei que é complicado, disse ele. Eu sei que ambos estamos lidando com perdas enormes, que talvez seja cedo demais para pensar em qualquer coisa romântica. Mas não posso fingir que o que sinto por você é apenas gratidão. Clara colocou a faca sobre a tábua de cortar e se virou completamente para ele. Eu também sinto algo, admitiu ela. Algo que vai além do profissional, além da compaixão. Mas você tem razão. É complicado. Por que é complicado? Henrique perguntou, aproximando-se dela. Por quê? Clara disse, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente demonstrava. Eu tenho medo de que você confunda gratidão com amor. Você está passando por um momento muito difícil. Eu ajudei com suas filhas, e talvez o que você sente seja... Henrique tocou suavemente seu braço, interrompendo suas palavras. Clara, eu sei a diferença entre gratidão e amor. O que sinto por você não é porque você ajudou com as meninas, é porque de quem você é como pessoa, sua gentileza, sua sabedoria, sua força, a forma como você transformou sua própria dor em compaixão pelos outros. Clara olhou para ele com aqueles olhos castanhos que haviam se tornado tão familiares, tão reconfortantes. E se não der certo? Perguntou ela. E se tentarmos algo e não funcionar? Isso afetaria as meninas, afetaria toda a estabilidade que construímos. Era uma preocupação válida, e Henrique a respeitou por verbalizá-la. Então tomamos devagar, disse ele. Não mudamos nada abruptamente. Continuamos como estamos, mas permitimos que o que estamos sentindo se desenvolva naturalmente. Clara assentiu lentamente. Devagar, concordou ela. Pelas meninas e por nós mesmos. Naquela noite, enquanto colocavam as bebês para dormir, uma rotina que havia se tornado suave e previsível, muito diferente do caos das primeiras semanas, havia uma ternura nova entre eles. Não era dramática, não mudava fundamentalmente como eles interagiam, mas havia uma consciência mútua de que estavam construindo algo que poderia se tornar uma vida compartilhada. Henrique, Clara disse enquanto eles saíam do quarto das bebês, obrigada por ser honesto sobre seus sentimentos e por ser respeitoso sobre minhas preocupações. Obrigado por não fugir quando eu me declarei.
Ele respondeu com um sorriso que carregava tanto alívio quanto esperança. Clara riu suavemente. Onde eu iria? Esta casa, essas meninas, você se tornaram minha família. E naquele momento, parados no corredor da mansão, que havia sido transformada de um lugar de desespero em um lar de cura, Henrique compreendeu que, às vezes, as famílias não são apenas aquelas nas quais nascemos, mas aquelas que construímos através de amor, perda e a coragem de recomeçar. As peças de roupa de Marina, agora integradas à rotina noturna das bebês, eram mais do que apenas objetos reconfortantes. Elas eram símbolos de como o amor pode transcender a morte, de como as conexões verdadeiras nunca realmente se perdem, apenas se transformam. E enquanto Henrique e Clara se dirigiam para suas próprias rotinas noturnas, ela para o quarto de hóspedes que havia se tornado seu, ele para o quarto principal, que ainda carregava memórias de Marina. Ambos carregavam a esperança de que estavam construindo algo que honraria tanto o passado quanto abriria possibilidades para o futuro. 2 meses haviam se passado desde a descoberta das roupas de Marina, e a vida na mansão Duarte havia assumido um ritmo que beirava o idílico. As bebês, agora com quase 3 meses de idade, haviam desenvolvido uma rotina previsível e tranquila. Seus períodos de vigília eram preenchidos com sorrisos ocasionais, tentativas de comunicação através de sons suaves, e movimentos coordenados que sugeriam uma consciência crescente do mundo ao redor. Henrique havia se transformado de um homem desesperado em um pai confiante. Ele acordava cada manhã ansioso para ver suas filhas, para observar as pequenas mudanças diárias em suas expressões e comportamentos. Mais importante, ele havia encontrado uma forma de incluir Marina em suas vidas diárias, que era reconfortante em vez de dolorosa. Bom dia, minhas princesas, ele dizia todas as manhãs ao entrar no quarto das bebês, onde Clara invariavelmente já estava, verificando cada uma delas com a dedicação sistemática que havia se tornado sua marca registrada. Mamãe Marina estaria tão orgulhosa de ver como vocês estão crescendo fortes e saudáveis. Clara sorria sempre que ouvia essas saudações matinais. Durante as últimas semanas, ela havia observado Henrique florescer em sua paternidade de uma forma que era linda de presenciar. O homem quebrado e perdido que havia aberto a porta para ela naquela madrugada havia se tornado alguém que irradiava amor e confiança. O relacionamento entre eles havia evoluído exatamente como haviam planejado, devagar, respeitosamente, sempre com as necessidades das bebês em primeiro lugar. Não havia pressa, não havia pressão. Em vez disso, havia uma intimidade crescente que se manifestava em pequenos gestos. Mãos que se tocavam ao passarem objetos uma para a outra, sorrisos que duravam um pouco mais do que seria necessário, conversas que se estendiam pela noite depois que as meninas adormeciam. Você já notou, Clara disse uma manhã enquanto preparavam as mamadeiras, como elas parecem ter desenvolvido uma linguagem própria entre si? Henrique olhou para o quarto das bebês, onde as 4 meninas estavam acordadas em seus berços, fazendo pequenos sons que pareciam ser respostas umas às outras. Agora que você mencionou sim, é como se elas estivessem conversando. Gêmeos frequentemente fazem isso, Clara explicou, medindo cuidadosamente a fórmula. Mas quadrigêmeas, isso é ainda mais especial. Elas compartilharam o mesmo espaço por 9 meses. Tem uma conexão que vai além do que conseguimos compreender completamente. Era uma quinta-feira particularmente quente de verão quando as coisas começaram a mudar. Henrique havia saído para uma reunião rápida com seu contador, a primeira vez em meses que havia deixado a casa para assuntos de negócios, quando o clima começou a se deteriorar drasticamente.
Clara estava na sala de estar com as 4 bebês quando as primeiras rajadas de vento começaram a balançar as árvores do jardim de forma preocupante. O céu, que havia estado claro durante toda a manhã, rapidamente se cobriu de nuvens escuras que pareciam ter surgido do nada. Inicialmente, as meninas não pareceram se importar com a mudança no clima. Elas estavam em seus carrinhos de bebê, dispostos de forma que pudessem se ver, cada uma brincando pacificamente com seus pequenos brinquedos de tecido macio. Ana estava tentando agarrar um ursinho de pelúcia azul. Beatriz observava fascinada um móbile colorido, Carla segurava firmemente um bonequinho de pano e Daniela parecia estar simplesmente contemplando o teto com aquela expressão sábia que havia se tornado sua característica distintiva. Mas quando os primeiros trovões começaram a ecoar pela manhã, tudo mudou. O som foi baixo e distante no início, apenas um rumor grave que vibrava através das janelas de vidro duplo da mansão. Mas foi suficiente para fazer Ana virar a cabeça bruscamente, seus olhos se arregalando com uma expressão que Clara nunca havia visto antes. Não medo, exatamente, mas uma inquietude profunda que parecia vir de algum lugar ancestral. "Está tudo bem, Ana", Clara disse suavemente, aproximando-se do carrinho da bebê. "É apenas uma tempestade de verão. Papai estará em casa logo." Mas mesmo enquanto falava, Clara sentia uma tensão crescente no ar que ia além das condições meteorológicas. Havia algo na forma como as bebês estavam reagindo, uma sincronia em sua crescente agitação que a deixava desconfortável. O segundo trovão foi mais alto, mais próximo, e desta vez, todas as 4 bebês reagiram simultaneamente. Não com choro, não ainda, mas com uma tensão corporal que Clara reconheceu como o prelúdio para algo maior. "Tudo bem, meninas", ela murmurou, movendo-se rapidamente para verificar cada uma delas. "Mamãe Clara está aqui. Vocês estão seguras." Mas quando o terceiro trovão veio, um estrondo alto e prolongado que fez as janelas vibrarem, foi como se algo primordial tivesse sido despertado nas 4 bebês. Elas começaram a chorar em uníssono, mas não era o choro comunicativo e manejável que Clara havia aprendido a interpretar e acalmar. Era o choro desesperado e inconsolável dos primeiros dias após seu nascimento. Clara sentiu seu coração acelerar. Em 2 meses de progresso constante, ela nunca havia visto as meninas regredindo tão drasticamente, tão rapidamente. Ela pegou Ana primeiro, tentando usar as técnicas que haviam se mostrado eficazes. A posição específica que Ana preferia, a cantoria suave, o movimento de balanço que normalmente a acalmava. Nada funcionou. Ana continuou chorando com uma intensidade que parecia consumir toda a sua pequena energia. Pior ainda, sua agitação parecia estar amplificando a das outras 3 bebês. Clara rapidamente a colocou de volta no carrinho e pegou Beatriz, tentando a abordagem diferente que funcionava com ela. Novamente, nada. Beatriz chorava como se estivesse sentindo uma dor física, seus pequenos punhos cerrados, seu rosto vermelho de esforço. Clara tentou com Carla, depois com Daniela, mas o resultado foi o mesmo. Cada bebê estava completamente inconsolável, e pela primeira vez desde sua chegada, Clara se sentiu genuinamente perdida. A tempestade lá fora estava se intensificando. A chuva havia começado, batendo contra as janelas com força crescente, e os trovões agora vinham em sequência quase constante. Mas Clara começou a perceber que não era apenas o barulho que estava afetando as bebês. Havia algo mais profundo acontecendo. Ela correu para buscar as roupas de Marina, os objetos que haviam se tornado uma fonte consistente de conforto para as meninas. Mas quando tentou usar a blusa que normalmente acalmava Ana, a bebê apenas chorou mais alto, como se a presença do aroma materno, em vez de reconfortá-la, estivesse intensificando alguma angústia interna. "Por favor", Clara murmurou,
lágrimas começando a se formar em seus próprios olhos. Me digam o que vocês precisam. Me ajudem a entender. Foi então que percebeu algo que a fez parar completamente. As bebês não estavam apenas chorando. Elas estavam chorando e olhando em direção às janelas, como se estivessem vendo algo que Clara não conseguia perceber. Mais especificamente, elas pareciam estar olhando em direção à entrada da propriedade, por onde Henrique havia saído horas antes. Uma compreensão fria e terrível começou a se formar na mente de Clara. As bebês haviam desenvolvido uma conexão profunda com o pai durante os últimos meses. Elas haviam aprendido a reconhecer seus horários, seus padrões, sua presença na casa. E agora, com a tempestade rugindo lá fora e Henrique ausente pela primeira vez em semanas, elas pareciam estar sentindo não apenas desconforto físico, mas medo genuíno. Medo de que, assim como sua mãe havia partido e nunca mais voltado, seu pai pudesse fazer o mesmo. Clara pegou seu telefone celular com mãos trêmulas e discou o número de Henrique, direto para a caixa postal. Ela tentou novamente. O mesmo resultado. A tempestade estava provavelmente afetando as torres de celular da região. O choro das bebês estava se intensificando, atingindo níveis que Clara não havia testemunhado desde aquela primeira noite. Ela tentou tudo o que conseguia pensar: mudança de posição, verificação de fraldas, oferecimento de mamadeiras, ajuste da temperatura do ambiente. Nada fazia diferença. Mais desesperadora ainda era a forma como elas pareciam estar se alimentando mutuamente da angústia umas das outras. Quando uma chorava mais alto, as outras seguiam o exemplo. Era como se estivessem presas em um ciclo de desespero coletivo que Clara não conseguia quebrar. Por 2 horas, ela lutou sozinha contra a tempestade, tanto a meteorológica quanto a emocional. Suas roupas estavam encharcadas de suor, seus braços doíam de tanto carregar bebês inconsoláveis, e sua própria resistência emocional estava começando a se esgotar. Foi durante um momento particularmente intenso, quando ela estava segurando Daniela, enquanto tentava alcançar Ana com a mão livre, com Beatriz e Carla chorando nos carrinhos, que ela ouviu o som do portão elétrico se abrindo. Henrique! Ela sussurrou, uma onda de alívio misturado com desespero percorrendo seu corpo. Poucos minutos depois, ela ouviu a porta da frente se abrindo, seguida por passos rápidos no corredor de mármore. Henrique apareceu na entrada da sala de estar, encharcado pela chuva, seus cabelos grudados na testa, mas seus olhos imediatamente focados na cena de caos diante dele. O que aconteceu? Perguntou ele, aproximando-se rapidamente. A tempestade começou logo depois que você saiu, Clara explicou, sua voz carregada de uma exaustão que ia além do físico. Elas começaram a chorar com os trovões e... Henrique, eu tentei tudo. Nada está funcionando. É como se elas tivessem voltado ao estado dos primeiros dias. Henrique olhou para suas 4 filhas, todas chorando com uma intensidade que ele não via há meses, e sentiu uma dor familiar se espalhando pelo peito. Durante um momento terrível, ele pensou que todo o progresso que haviam feito havia sido perdido, que estava de volta ao ponto de partida. Mas então, quando ele se aproximou do primeiro carrinho, o de Ana, algo extraordinário aconteceu. Ana imediatamente começou a diminuir a intensidade de seu choro. Não parou completamente, mas definitivamente reconheceu sua presença. Elas estavam com medo de que você não voltasse, Clara disse, a compreensão atingindo-a como um raio. A tempestade, você ausente pela primeira vez, elas pensaram que você havia partido como Marina partiu. Henrique sentiu lágrimas se formando em seus olhos, enquanto se movia de carrinho em carrinho, sua presença acalmando gradualmente cada bebê. Não era uma solução mágica. Elas ainda estavam agitadas, ainda choravam ocasionalmente, mas havia uma diferença clara agora, que ele estava ali.
Eu jamais as deixaria, ele murmurou, pegando Ana em seus braços. Jamais. Papai sempre volta para casa. Clara observou a cena com uma mistura de alívio e algo mais profundo, uma compreensão nova sobre a profundidade da conexão que havia se formado entre Henrique e suas filhas. Elas não precisavam apenas de cuidados físicos ou conforto emocional. Elas precisavam da segurança de saber que seu pai, a única ligação direta que tinham com a mãe que haviam perdido, não as abandonaria. Clara, Henrique disse, olhando para ela por cima da cabeça de Ana. Você está bem? Você parece exausta, ela admitiu, sentando-se pesadamente no sofá. Eu me senti tão impotente. Durante 2 horas, nada do que eu fazia ajudava. Foi como voltar àquela primeira noite quando você abriu a porta para mim. Henrique, ainda segurando Ana, aproximou-se de Clara e se sentou ao lado dela. Você não é impotente, disse ele firmemente. Você percebeu o que elas precisavam. Você entendeu que não era sobre fome ou desconforto, mas sobre medo de abandono. Mas eu não consegui resolver, Clara protestou, porque não era seu trabalho resolver sozinha. Henrique respondeu. Nós somos uma equipe, lembra? Uma família. E famílias enfrentam tempestades juntas. Naquele momento, com a tempestade ainda rugindo lá fora, mas as bebês gradualmente se acalmando com a presença segura do pai, Clara compreendeu algo fundamental sobre o que haviam construído juntos. Não era apenas uma parceria profissional que havia evoluído para romance. Era uma família genuína, com todas as responsabilidades, desafios e alegrias que isso implicava. Henrique, ela disse, sua voz carregada de uma emoção que ela não tentou esconder. Eu amo você. E eu amo essas meninas, como se fossem minhas próprias filhas. Henrique olhou para ela. Essa mulher extraordinária, que havia aparecido em sua vida no momento de maior desespero e havia ajudado a transformá-lo de um homem quebrado em um pai confiante. E sentiu seu coração se enchendo de uma gratidão que ia muito além de palavras. Eu também te amo, disse ele. E não apenas porque você salvou nossas vidas, mas porque você se tornou parte essencial delas. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro da sala de estar da mansão Duarte, uma família estava sendo fortalecida pela adversidade. As 4 bebês, agora seguras na presença de ambos os adultos que haviam se tornado seus pais, estavam gradualmente encontrando paz novamente. Mas a verdadeira tempestade, a emocional, a que testaria tudo o que haviam construído, ainda estava por vir. A verdadeira tempestade chegou 3 dias depois, em uma noite sem vento ou chuva, quando o silêncio da mansão foi quebrado não por trovões, mas por algo muito mais devastador, as próprias limitações de Henrique confrontando-o de frente. Era quase meia-noite de domingo quando Ana acordou chorando. Não o choro comunicativo que havia se tornado familiar, mas algo diferente, mais agudo, mais urgente. Clara, que havia desenvolvido o instinto maternal de acordar no primeiro som de desconforto das bebês, chegou ao quarto alguns segundos antes de Henrique. Ela está com febre. Clara disse imediatamente, sua mão tocando a testa de Ana. E quente, muito quente. Henrique sentiu seu mundo começar a desmoronar naquele instante. Durante os últimos 3 meses, ele havia aprendido a lidar com choros, com agitação, com as necessidades emocionais complexas de suas filhas. Mas uma bebê doente, uma bebê potencialmente gravemente doente, despertou todos os seus medos mais profundos sobre sua capacidade de proteger as pessoas que amava. "O que fazemos?" perguntou ele, sua voz já carregada de pânico. "Chamamos o médico? Vamos para o hospital?" Clara manteve sua calma exterior, mas Henrique podia ver a preocupação genuína em seus olhos. "Vamos verificar as outras primeiro", disse ela, movendo-se rapidamente entre os berços.
Às vezes, quando uma fica doente... Dum! Ela não precisou terminar a frase. Beatriz também estava quente. Carla estava começando a mostrar sinais de desconforto. Apenas Daniela parecia estar normal, mas Clara sabia que isso poderia mudar rapidamente. Hospital. Henrique disse definitivamente, sua voz ganhando aquele tom de comando que ele usava nos negócios quando enfrentava crises. Agora, todas elas. Henrique, Clara disse suavemente, tocando seu braço. Respire. Febre em bebês é comum. Pode ser apenas uma virose simples, algo que o sistema imunológico delas precisa aprender a combater. Mas Henrique não estava ouvindo lógica. Tudo que conseguia pensar era em Marina, em como ela havia estado bem um dia e no próximo havia partido para sempre. Tudo o que conseguia ver era a possibilidade de perder suas filhas da mesma forma súbita e inexplicável. Não, disse ele, sua voz se elevando. Não vou arriscar. Não vou perder mais ninguém. Ele começou a se mover pelo quarto com uma energia frenética, pegando cobertores, procurando as bolsas das bebês, tentando organizar tudo para uma corrida de emergência ao hospital. Suas mãos tremiam enquanto ele trabalhava e Clara podia ver que ele estava à beira de um colapso completo. Henrique, pare, ela disse firmemente, mas ele continuou se movendo, murmurando para si mesmo sobre sintomas, sobre sinais que poderia ter perdido, sobre como deveria ter sido mais cuidadoso. Ana continuava chorando, seu choro agora se misturando com o de Beatriz, que havia acordado completamente e parecia estar sentindo desconforto real. Carla começou a se agitar também, reagindo à tensão no ambiente, e gradualmente o quarto se encheu novamente com o som que havia assombrado os primeiros dias após o nascimento das meninas. Mas desta vez era diferente. Desta vez, Henrique não estava tentando acalmar suas filhas. Ele estava perdido em seu próprio pânico, revivendo traumas que pensava ter superado. Eu não posso fazer isso, ele disse de repente, parando no meio do quarto e olhando para Clara com uma expressão de desespero total. Eu não posso ser responsável por elas ficarem doentes, por algo acontecer com elas. E se eu tomar a decisão errada? E se eu não conseguir protegê-las, como não consegui proteger Marina? Clara compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Henrique não estava reagindo apenas à febre das bebês. Ele estava reagindo à própria mortalidade de suas filhas. A possibilidade sempre presente de que o amor pode ser perdido, de que cuidar de alguém significa aceitar o risco de perdê-los. Henrique, ela disse, aproximando-se dele lentamente, você não poderia ter salvado Marina. O que aconteceu com ela não foi culpa sua, não foi por falta de cuidado ou proteção. Mas e se for diferente desta vez? Ele perguntou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. E se houver algo que eu deveria saber, algo que eu deveria fazer, e eu falhar novamente? O choro das bebês estava se intensificando, mas Clara percebeu que elas não estavam reagindo apenas à febre ou ao desconforto físico. Elas estavam reagindo ao medo palpável de seu pai, à energia de pânico que estava preenchendo o quarto. Olhe para mim, Clara disse, pegando o rosto de Henrique entre suas mãos. Você não falhou com Marina. Você não vai falhar com suas filhas. Mas elas precisam sentir que você está presente, que você está no controle, que elas estão seguras. Mas eu não me sinto no controle, Henrique admitiu, sua voz quebrando. Eu me sinto aterrorizado o tempo todo. Toda vez que uma delas faz um som diferente, toda vez que elas ficam muito quietas ou muito agitadas, eu penso que vou perdê-las também. Clara olhou para este homem que havia se tornado tão importante para ela, este pai que havia aprendido a amar suas filhas tão profundamente que a possibilidade de perdê-las o paralisava completamente. Ela compreendeu que este momento, esta tempestade emocional,
Era o que haviam estado construindo em direção desde o primeiro dia. Não era sobre as bebês estarem doentes. Era sobre Henrique finalmente confrontar seus medos mais profundos sobre paternidade, perda e amor. Henrique, ela disse, sua voz carregada de toda a compaixão que havia aprendido através de suas próprias perdas. Amar alguém sempre significa aceitar o risco de perdê-los. Isso não significa que devemos amar menos ou nos proteger do amor. Significa que devemos amar mais completamente enquanto temos a oportunidade. Mas e se eu não for forte o suficiente? Ele perguntou, olhando para suas 4 filhas, que continuavam chorando. E se eu não conseguir ser o pai que elas precisam? Você já é o pai que elas precisam, Clara disse firmemente. Você as ama tão profundamente que está disposto a enfrentar seus maiores medos por elas. Isso é tudo que qualquer criança poderia querer de um pai. Naquele momento, como se tivessem ouvido e compreendido a conversa, as 4 bebês gradualmente começaram a se acalmar. Não completamente. Ana e Beatriz ainda estavam claramente desconfortáveis, mas o pânico em seus choros diminuiu. Elas sabem, Clara continuou, que você as ama, e elas precisam sentir que você confia em si mesmo para cuidar delas, mesmo quando as coisas ficam assustadoras. Henrique olhou para suas filhas, depois para Clara, e algo fundamental mudou em sua expressão. A desesperança foi substituída por determinação, o pânico por uma calma resoluta. O que devemos fazer? Perguntou ele, sua voz agora firme. Primeiro, vamos ligar para o pediatra, Clara disse, já pegando seu telefone. Doutor, Roberto pode nos orientar sobre se precisamos ir ao hospital ou se podemos tratar isso em casa. Depois, vamos cuidar delas juntos, com calma e confiança. Nas próximas horas, eles trabalharam como uma equipe verdadeira. Dr. Roberto, contactado por telefone, os tranquilizou de que os sintomas eram consistentes com uma virose comum e os orientou sobre como monitorar as bebês e reduzir a febre. Não era uma emergência, mas exigiria cuidado atento durante alguns dias. Henrique descobriu que quando se permitia focar nas necessidades imediatas de suas filhas, em vez de se perder em cenários catastróficos, ele era perfeitamente capaz de cuidar delas. Ele administrou medicamentos com mãos firmes, monitorou temperaturas com atenção meticulosa e ofereceu conforto com a paciência que havia aprendido durante os meses anteriores. Mais importante, ele fez tudo isso enquanto conversava com as bebês sobre o que estava acontecendo. Ana, você está se sentindo mal, não está? Ele disse suavemente enquanto aplicava compressas frescas em sua testa. Papai está aqui, e mamãe Clara também. Nós vamos cuidar de você até que se sinta melhor. Mamãe Marina não pode estar aqui fisicamente, mas o amor dela por você é forte e está ajudando você a ficar mais forte também. Beatriz, pequena artista, ele continuou, movendo-se para o berço seguinte. Seu corpo está lutando contra alguns germes, mas isso vai passar. Você é forte como sua mamãe era forte, e você tem uma família inteira aqui para cuidar de você. Carla e Daniela, embora não tivessem desenvolvido febre, estavam claramente afetadas pelo desconforto de suas irmãs. Henrique incluiu-as também em seus cuidados, explicando que às vezes cuidar de alguém que amamos significa estar presente mesmo quando não podemos resolver todos os problemas. Durante toda a noite, Henrique e Clara se revezaram cuidando das bebês. Não havia drama, não havia pânico, apenas o trabalho constante e amoroso de pais dedicados cuidando de seus filhos doentes. Quando o amanhecer chegou, Ana e Beatriz estavam visivelmente melhores. Suas febres haviam diminuído e, embora ainda estivessem um pouco apáticas, não pareciam mais estar em desconforto real. Elas vão ficar bem,
Clara disse, observando as 4 bebês descansando pacificamente após uma noite longa, mas bem-sucedida. Sim, Henrique concordou, mas havia algo diferente em sua voz. E eu também vou ficar bem. Clara o olhou questionadoramente. A noite passada, ele explicou, quando comecei a entrar em pânico, percebi que estava fazendo a mesma coisa que fiz quando Marina morreu. Estava tentando controlar o incontrolável. Estava me culpando por coisas que estavam além do meu controle. E agora? Agora entendo que ser pai não significa garantir que nada de ruim nunca aconteça com suas filhas. Significa estar presente, dar o melhor de si, amá-las completamente e confiar que isso é suficiente. Naquele momento, parados no quarto onde haviam passado a noite cuidando juntos das crianças que haviam se tornado o centro de suas vidas, Henrique e Clara compreenderam que haviam atravessado a tempestade final. Não apenas a crise da noite anterior, mas toda a jornada desde aquela primeira madrugada, quando Clara havia aparecido na porta. Clara, Henrique disse pegando sua mão, você me ajudou a me tornar não apenas um pai melhor, mas uma pessoa melhor. Você me ensinou que é possível honrar o amor que perdemos enquanto construímos um amor novo. E você me ensinou, Clara respondeu, que é possível criar uma família não apenas através de sangue, mas através de escolha, comprometimento e amor compartilhado. Nas semanas que se seguiram, a vida na mansão Duarte assumiu um ritmo que era tanto familiar quanto completamente novo. As bebês se recuperaram completamente de sua virose, mas mais importante, toda a família havia emergido da crise mais forte e mais unida. Henrique havia superado seu medo paralisante de perda e havia se tornado um pai confiante que podia enfrentar qualquer desafio que a paternidade trouxesse. Clara havia encontrado não apenas um propósito renovado, mas uma família verdadeira que honrava a memória de Gabriel e Paulo, enquanto criava algo novo e belo. As quadrigêmeas, Ana, Beatriz, Carla e Daniela, haviam crescido de bebês inconsoláveis, em crianças felizes e seguras que sabiam que eram profundamente amadas, tanto pela mãe, que haviam perdido, quanto pelos pais que haviam escolhido ficar. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, Henrique encontrou Clara no jardim da mansão, observando as meninas, agora com quase 1 ano, brincando em seus carrinhos sob a sombra da árvore favorita de Marina. Sabe, ele disse, aproximando-se e envolvendo-a em seus braços, acho que Marina aprovaria do que construímos aqui. Clara sorriu, observando as 4 meninas que haviam se tornado suas filhas em todos os sentidos que importavam. Tenho certeza de que sim. Ela queria que elas fossem amadas, queria que fossem felizes. E olhe para elas. Ana estava tentando alcançar uma borboleta que havia pousado próximo ao seu carrinho. Uma borboleta monarca, exatamente como a pintada na parede de seu quarto. Beatriz estava fascinada pelas cores das flores ao redor, seus olhos brilhando com a curiosidade artística que Marina havia previsto. Carla segurava firmemente um brinquedo, mostrando já a determinação que seria sua marca registrada. E Daniela observava tudo com aquela sabedoria tranquila, que parecia muito mais antiga que seus meses de vida. Elas são perfeitas, Henrique disse, lágrimas de alegria se formando em seus olhos. Sim, Clara concordou. E nós somos uma família. Naquele momento, no jardim perfumado pela primavera, com o som suave de risadas infantis preenchendo o ar onde antes havia apenas choro e desespero, a jornada que havia começado naquela madrugada escura e desesperadora chegou à sua conclusão natural. O choro das quadrigêmeas havia se transformado na trilha sonora da alegria. A mansão, que havia sido um mausoléu de luto, havia se tornado um lar vibrante de vida. E 2 corações partidos pela perda haviam descoberto que, às vezes,
Quando colocamos nossos pedaços juntos, criamos algo ainda mais belo do que o que havia antes. A história havia começado com uma família destruída pela morte. Terminava com uma família reconstruída pelo amor. Um tipo diferente de família, mas uma família verdadeira, forte e cheia de promessas para o futuro. E em algum lugar, Marina sorria. Esta foi uma história sobre amor, perda, cura e a incrível capacidade do coração humano de encontrar esperança mesmo nos momentos mais escuros. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que celebram a força do amor e da família. Deixe um like se você acredita no poder transformador do amor e compartilhe nos comentários suas próprias experiências sobre como o amor pode curar até as feridas mais profundas. Porque no final, são essas conexões humanas que nos lembram de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos.